Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Brian, pela primeira vez, receba as nossas boas-vindas, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Para dar continuidade à leitura da obra, a gente está quase terminando já, para que o amor dê certo. A gente está quase terminando essa obra, em breve a gente deve, mais uma ou duas, dois encontros, a gente deve começar nova leitura, tá? Lembrando, né, para todo o pessoal, especialmente ao Brian, que está chegando pela primeira vez aqui, né? Nossos encontros, eles ocorrem sempre nas terças-feiras, às 20h30. Fica gravado e disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje eu vou ser o orientador de vocês. Como leitor, a gente tem a Mônica. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu passo a palavra para você, Mônica. Tudo bem, boa noite. Nós paramos na página 222. Perfeito. A terceira filha é de outro homem, Bert Hellinger. De que se trata? Rebeca. Em nosso caso, trata-se de uma mentira. Estamos casados há 36 anos e temos 3 filhos. Quer dizer, 2 filhos em comum e a terceira filha é de minha relação extraconjugal. Entretanto, meu marido não sabia, nem a minha filha. Eles o souberam há 2 anos. Em decorrência disso, e como tudo se desenvolveu na família, os filhos não estão bem e nós tampouco. Berhellinger. Primeiro, deixemos a mentira de lado. Eu não o julgo assim. Quando algo assim acontece, também está ligado a um grande medo. Em tais situações, digo, às vezes, no decorrer da vida, todos têm direito a alguns pecados. Rebecca e Heinz riem. Berhellinger. Quando parceiros se permitem isso mutuamente, podem relacionar-se com mais serenidade. Entretanto, isso tem uma grande influência. Podemos ver melhor se vocês colocarem o seu sistema atual. Para o marido, quer dizer mais alguma coisa? Heinz, o que me traz grandes problemas é que o pai de minha filha, infelizmente, nunca ficou sabendo. Ele morreu há 3 anos. Gostaria de conversar com esse homem. Berhellinger. Isso é ainda uma informação importante. Quantos anos tem a filha? Rebeca. 30 anos. Berhellinger. E ela sabe que é de um outro pai? Rebeca. Sim. Ficou sabendo há 2 anos. Berhellinger. Bem, são coisas que acontecem na vida. Pode-se solucioná-las quando as tratamos com cuidado. Um de vocês esteve antes num relacionamento firme? Rebeca, não. Heinz, não. Berhellinger, para Rebeca. Coloque as seguintes pessoas: seu marido, você, os 2 filhos em comum, a terceira filha e o seu pai. Esse homem era casado? Rebeca, não. Berhellinger, tinha ainda outros filhos? Rebeca, não. Berhellinger, morreu do quê? Rebeca, das sequelas de um diabetes. Figura 1, colocada pela mulher. Tem o marido, a mulher, que é a Rebeca,
Número um, primeiro filho. Número dois, segundo filho, homem, os dois homens. E amante, amante da mulher, pai de três, da terceiro filho, falecido. E três, o terceiro filho, mulher considerada como sendo do marido. Berhellinger para o marido. Como você colocaria? Figura 1B, colocada pelo marido. O que é que mudou de uma figura para outra? A posição dos filhos. Berhellinger para os representantes. Vocês podem dizer como se sentiram na primeira e na segunda constelação? Para o representante do marido. Como se sente? Marido. Tenho a sensação de uma ameaça vindo por trás. É algo que não conheço, não sei de onde vem. A diferença em relação à primeira constelação é que agora os filhos, de certo modo, estão ao meu lado. Antes estava só. Bergelinger para a representante da mulher. Como se sente? Mulher. No começo, quando o parceiro extraconjugal estava à vista, sentia-me melhor. Mais tarde, quando estava atrás de mim e já não podia vê-lo, fiquei inquieta e meu coração começou a esvoaçar. Na primeira constelação, quando a filha estava perto de mim, sentia-me um pouco mais segura. Da mesma maneira, no que se refere aos filhos. Berhellinger. Como está o mais velho? Primeiro filho, homem. Agora sinto-me mais seguro que antes. Os meus irmãos e os meus pais estão à vista. Atrás de meu pai existe uma ameaça. Na primeira constelação era bem diferente. Não sentia nem via os meus irmãos. Estava muito fixado em meu pai, mas o meu olhar ia de cá para lá. Uma vez olhei para minha mãe, que entretanto estava demasiado próxima, e então voltei a olhar para o meu pai. Agora, na segunda constelação, está melhor. Berhellinger. Como está o segundo filho? Segundo filho, homem. Antes estava muito apertado para mim. Eram linhas de comunicação que se cruzavam, de mim para o meu pai, dele para a mãe. O amante da mãe estava em segundo plano, quase escondido, como se fosse um fantasma, algo ameaçador ou desconhecido. Berhellinger, como está o pai da filha, amante da mulher? No todo, sinto-me demasiado perto da família. Preferiria afastar-me um pouco. Em ambas as constelações era importante que eu pudesse ver a minha filha. Em ambos os casos foi assim. Berhellinger, como está a filha? Terceiro filho, mulher. Aqui sinto-me melhor do que antes, mas quase não consigo divisar os meus irmãos, ou melhor dizendo, os meus meio-irmãos. Antes era muito terrível, sentia-me muito perdida. Tinha um sentimento de agressão contra a minha mãe. Agora posso vê-la razoavelmente bem. Sobretudo, posso ver o meu pai. Porém, não tenho clareza quanto a essa relação a três. Aí existe algo que não está claro. E isso é o que mais me preocupa. Quase não consigo divisar os meus irmãos.
Hellinger faz a filha recuar 3 passos, então coloca o pai ao seu lado. Por fim, coloca a mãe perto dele. Figura 2. Acho que dá para ver a figura. Berhelling, como é agora para a mulher? Mulher, sinto-me totalmente triste. Existe uma grande tristeza em mim. Amante da mulher. Para mim está bom assim. Terceiro filho, mulher. Lentamente está se tornando claro, mas a minha mãe deveria olhar uma vez para mim. Hellinger coloca o pai da filha à direita da mãe. Em seguida, coloca a filha mais perto dela. Figura 3. Hellinger para a filha. Como está agora? Terceiro filho, mulher. Eu quero ver a mãe de frente. Não sei por quê, mas perturba-me vê-la só de lado. Hellinger. Como se sente agora o marido? Marido. É um vazio, uma sensação de abandono. Porém, também surge uma solidariedade com os filhos. Estar aí para eles, consegui-lo entre os três. Berrele, vou colocar a constelação de outra maneira. A figura 4. Berhelling, como se sente o marido agora? Marido, sinto-me só, mas a situação está clara. Está melhor que antes, quando tinha a ameaça pelas costas. Vejo também assim como uma cisão. Hellinger para o filho mais velho. Como se sente? Primeiro filho homem. Quando o pai ainda estava aqui, era muito melhor. Agora estou olhando outra vez para um buraco. Hellinger, você pode colocar-se ao lado dele. Os dois filhos podem colocar-se ao lado do pai. Figura 5. Mônica, você quer fazer uma pausa, um pouquinho para você tomar um fôlego também e a gente verificar se alguém quer Pode ser. colocar algum pensamento a respeito desse trecho? Uhum, pode ser. Assim, para mim, logo no início, né, no primeiro parágrafo, no final, ele fala uma coisa muito importante, né? Que no decorrer da vida, todos têm direito a alguns pecados, né? E quando os parceiros se permitem isso mutuamente, podem relacionar-se com mais serenidade. Então, eu acho que traz esse pensamento de que para a gente estar numa relação de casal, não existe a perfeição, né? E que as dinâmicas difíceis elas podem acontecer, as diferenças podem haver. Então, isso eu acho que é muito importante, a gente ter essa clareza de que não vai ser exatamente como a gente projeta, como a gente gostaria que fosse. Então, que esse direito a alguns pecados tem a ver para mim assim que possam haver falhas dentro de um relacionamento. E quando a gente tem essa clareza de que podem haver falhas dentro desse relacionamento, eu acho que o relacionamento fica mais tranquilo, fica mais calmo, mais sereno, porque a gente não fica na expectativa de que vai ser aquela perfeição de que a gente às vezes almeja, que muitas pessoas buscam e que não existe, né? Então, acho que isso que é interessante. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, colocar alguma pergunta até agora? Porque, como é uma constelação, né? Então, ela vai seguir em frente.
Se ninguém tiver nada para colocar, então acho que, Mônica, se você quiser prosseguir. Tudo bem. Estávamos na figura 5, né? Sim. Sim. É. Primeiro filho, homem. Agora está melhor. Segundo filho, homem. Para mim também está melhor agora. Sobretudo, vejo outra vez a mãe. Antes ela estava fora do jogo. Sentia falta dela. Berhellinger. Como se sente a mãe? Mulher. Sinto falta do meu marido. Agora está fora de vista. Berhellinger. Coloque-se mais perto. Experimente. Hellinger coloca a mulher perto do marido. A figura 6. Hellinger para Rebeca e Heinz. Vocês podem colocar-se em seus lugares, assim podem sentir como é. Para Heinz, quando está em seu lugar, como se sente? Heinz, não estou bem. Bert Hellinger, o que você deseja? Heinz, quero a minha Oi, mulher. não pulou um pedaço? Oi? Não Acho que pulou você uma pulou coisa? uma página. Ai, desculpem, eu pulei uma página que grudou aqui. As páginas grudaram. Desculpa. Então, figura 6. Ele tinha mudado, né? Bert Hellinger para o marido. Que tal? Marido, acho louvável se ela se aproximar outra vez. Bert Hellinger para a filha. Coloque-se entre o pai e a mãe. A figura 7. Bert Hellinger, que tal? Terceiro filho, mulher. Balança a cabeça. Não está bom. Em seguida, Hellinger coloca a filha à esquerda do pai. Figura 8. Bert Hellinger. Que tal agora para o pai da filha, amante da mulher? Para mim estava ótimo quando estávamos lá. Estava orientado para a mulher e para a filha. Com os outros não tinha muito a ver. Lá me sentia bem melhor. Que a mulher esteja agora outra vez junto ao seu marido também está em ordem. Sinto que lá é o seu lugar. Posso deixar assim? Terceiro filho, mulher. Comecei imediatamente a me sentir mal quando a mãe deslizou para o seu marido. O que mais me agradou foi quando ela estava ao lado do meu pai e eu finalmente pude ver isso. Berhellinger para o grupo. Neste momento, desejo dizer algo geral sobre a dinâmica em tais situações. Aqui é válido o princípio de que o novo sistema tem precedência em relação ao velho. Para Rebeca e Heinz, quando durante o casamento um dos parceiros tem um filho de uma relação extraconjugal, normalmente o casamento terminou. Nesse caso, a mulher deve ir para o parceiro extraconjugal, pois esse é, então, o novo sistema, e ela deve deixar o antigo sistema. Qualquer outra solução é pior para todos os implicados. Sobretudo, é mal para a criança, pois ela se sente insegura em tal família. Frequentemente tem também sentimentos de culpa. Também a mulher tem sentimentos de culpa em relação ao marido. O único lugar seguro para tal criança é junto ao pai.
Quando a mulher não abandona o casamento, a criança tem de ir de todo jeito para o pai. Lá seria a criança o lugar seguro. Hellinger muda então a constelação. A figura 9. Hum, deu para ver aqui. Bert Hellinger, como se sente agora a mãe? Mulher, melhor que antes. Amante da mulher, eu me sinto bem. Terceiro filho, mulher, agora também estou melhor. Marido, é uma verdadeira perda, mas é a solução clara. Bert Hellinger para o grupo. A situação mais difícil é a do parceiro que é deixado para trás, pois ele paga o preço. Entretanto, o novo sistema tem precedência em relação ao anterior. Naturalmente, a mulher continua sendo mãe de seus filhos. Entretanto, o casamento, via de regra, terminou. Se quiser fazer uma pausa, Mônica. Eu queria fazer era um comentário. Sim, Essa por favor. última parte não se contradiz com aquilo que ele falou antes, que ele falou assim, né, que você comentou. No decorrer da vida, todos têm direito a alguns pecados, e depois, quando parceiros se permitem, isso mutuamente podem relacionar-se com mais serenidade. E agora? Uhum. Eu não vejo como uma contradição, né? Não? Mas eu vejo da seguinte forma: quando, como ele fala aqui é válido o princípio de que o novo sistema tem precedência em relação ao velho, uma vez que ela teve uma relação extraconjugal, e dessa relação resultou o nascimento de um filho ou uma filha. Esse novo sistema ele passa a ter, aqui fala em precedência, mas eu diria assim, penso assim mais em preferência, né? Não sei se seria, se aqui a tradução saiu correta, né? Mas eu penso assim que não Uhum. seria exatamente a precedência, né? Mas sim preferência, a preferência do novo sistema que foi que está se construindo ali. Então, acho que assim teria essa prioridade, essa preferência para o novo sistema. E é sinal, quando acontece isso, que o casamento está tendo dificuldades, né? Ele está enfraquecendo. Então, acho que assim não contradiz, porque é você é, pensar, né, que falhas, dinâmicas desconfortáveis para o casal podem surgir, mas isso normalmente vai revelar que o relacionamento não estava sendo funcional. O relacionamento não estava fortalecido, ele já estava enfraquecido. Quando a gente dá lugar para uma outra pessoa no relacionamento, para mim, é sinal de que aquele relacionamento já está enfraquecido, já está perecendo. Irene? Hum. É, tá enfraquecido, mas paixões acontecem, né? Sim. Existe, né? Ah, assim, não tem a coisa os relacionamentos são muito adversos, né? Não tem uma linha, uma idealização, né? Ainda mais, eu acho que mudou muito, muito, de 20 anos, 25 anos para cá. Hoje em dia está muito que eu ouço muito até no meu consultório, né? Assim, tá um tempo e depois pede para fazer ambos querem um deles relacionamento aberto, né? E assim, eu acho que cada um é livre e tem gente que dá muito certo, que continuam muitos parceiros, muito leais, e a maioria que eu vejo, a coisa não rola bem, não, depois, o final.
né? Um dos acaba se envolvendo, né? Muitas vezes. E aí eu acho que assim, quando ele fala, né, que precede, né, e você disse que não entendeu assim, eu também não entendi, não, que tem a preferência, né, seria, né? O Eu segundo, penso em preferência, não precedência, né? é, eu acho que é, mas aí é que tá. Será que ela preferiu isso? Hum, é. Difícil analisar, né, dentro do contexto assim, né? É, pelo que está mostrando a constelação aí no livro, ela continuou com o marido, não é isso? Não com Uhum, sim, a pessoa que ela se relacionou, né? sim. É E isso. como o Bert coloca, né, nessa visão dele, como você bem falou também, eu acho que assim, as relações mudaram muito de 20 anos para cá, ou até de mais ou menos tempo, os relacionamentos mudaram muito, né? Então, Muito, também existem essa questão da paixão, do momento, às vezes no momento em que ela teve essa relação, pode ser que o casamento não ia bem, mas também ela não quis ficar com aquela pessoa com quem ela se relacionou. Então, acho que assim, mudou muito de lá para cá. Então, acho que não sei se seria exatamente como hoje funcionaria do jeito que está aqui, né? O próprio Bert dizia também, né? Eu lembro de uma frase de um livro que ele falava que as constelações elas não estavam inteiramente prontas, né? Que muita coisa iria mudar, muitas questões poderiam mudar maneiras de se ver. Então, acho que essas mudanças, como você falou também, até nos relacionamentos abertos, os, os trisais, né? Aqueles relacionamentos também de três pessoas, hoje é uma realidade, né? E eu acho que funciona diferente para cada pessoa, né? Não dá, como a gente já falou na, no encontro anterior, né? Não dá para a gente, não existe uma fórmula exata hoje. Acho que hoje tá muito, e muito, as relações, muita coisa. falando, né, em constelações, elas também mudaram, né? Sim, Hoje a gente trabalha também olhando outras dimensões, né? Vai saber o que aconteceu nessa história, né, do que ela traz, do que ele traz de vida, né, das dimensões aí, vamos chamar dos ancestrais, né? Se isso também não estava a serviço de algo, né? sim, sim. Somente estando no campo, eu acho complexo, é, é interessante e ao mesmo tempo é complexo quando a gente tem esses estudos de caso, como essa constelação. Porque assim, a gente não está vivenciando aquele momento, a gente não está em contato com o campo naquele momento. Então é muito difícil e muito complexo a gente olhar de fora aqui um caso que ele está trazendo de muitos anos atrás, né? Então, acho que quando a gente está facilitando uma constelação, quando a gente está possibilitando que a constelação aconteça, eu acho que aí sim, aí a gente pode dar lugar para aquilo que surge de uma forma melhor. Interpretar aqui eu acho bem, bem complicado, né? Também. É, eu também acho E, que aliás, eu diria para vocês assim que eu não gosto de interpretar constelação. não, eu também não. E Eu assim, também não. Sem estar no campo, sem estar facilitando, não gosto. Eu acho que serve de base, mas é difícil porque a gente não estava naquele momento, a gente não estava ali presente, né? Então a gente está só falando sobre várias hipóteses possíveis e que também podem nem existir, né? porque é tão diferente quando você está no campo, Uhum, você se entrega, que eu, pelo menos, nem penso, nem sei, eu vou tendo as minhas sensações no meu corpo daquilo que está acontecendo, né? E pergunto também para as pessoas o que está acontecendo no corpo da pessoa, né? Que eu acho que através das sensações, né, da neuropercepção,
é onde vem realmente a grande insight para cada um. Ou o Isso. campo mostra, porque é diferente, né? Nós estamos fazendo um grupo de estudo, estamos lendo, mas eu acho que é ler e sem realmente ter esse olhar, né? De ter que entender, vai. Uhum. É, É sim. aceitar e pronto. É, é sim. Não, também acho difícil a gente assim interpretar corretamente aquilo que está sendo descrito, que é um estudo de caso, mas é válido como estudo de caso, traz alguns insights para a gente que são legais a gente perceber também. Quando ele fala dos pecados aqui, por exemplo, eu acho bem interessante a gente ter essa clareza de que algumas falhas, né, algumas situações vão acontecer dentro da relação de casal, e que é bom que um casal tenha, principalmente hoje, né, mais do que nunca, é bom, é interessante que o casal, isso aqui eu penso que é bem atual, né, que cada um tenha direito a alguns pecados, ou seja, algumas falhas, né? É, Eu não gosto dessa palavra pecado, eu desculpa. também não, né? Olha, não é É, a minha praia. Eu diria assim, alguns deslizes. isso. Mas assim, Pecado, o significado da palavra pecado significa pecar, vem do arco e flecha, né? Errar o alvo, né? Vem do arco e flecha, né? é, Mas, Vera, por favor. Oi. Eu entendi que o novo relacionamento é prioridade porque tem uma criança que fala, né? Tem uma criança nova, criança tem prioridade no sentido do cuidado. Então, a relação fica tendo uma prioridade. E eu entendo também que não há diferença do antes e do de agora. Que mesmo que uma ela teve um caso e depois voltou para ele, não é o marido passou a ser a terceira relação dela. Porque não é mais a primeira, porque teve uma segunda que quebrou aquela primeira. Voltou, Uhum, tudo bem, é possível voltar, mas como ele disse, sempre que o vínculo fica mais frouxo. É possível, sim, porém mais frouxo. E eu acho que isso não é diferente nem ontem, nem hoje. As pessoas que uhum, têm vários relacionamentos vai ficando mais frouxo. É muito mais fácil separar-se de um segundo relacionamento do que de um primeiro. e mais ainda de um terceiro, Mais ainda e, de um terceiro. e se for, E tanto que ela, por que que ela levou a questão? Ela fazia a criança, a moça tinha 30 anos, a filha, 28 anos para isso vir à tona, quer dizer, porque teve algum mal-estar naquela família. Agora, no uhum, momento que veio à tona, pôde esclarecer e cada um ir para o seu lugar, ou seja, o marido agora ser o terceiro, eu não lembro do final da constelação, mas eu entendo que ele sendo o terceiro, isso estando claro, ele aceitar sendo o terceiro, isso uhum, tem possibilidade de se manter. uhum. Então, e que é a questão É, da é, hierarquia do tempo, né? A hierarquia do tempo. E isso não é diferente de ontem ou de hoje. Mesmo que hoje isso seja mais comum e seja menos escondido. Que antes existia, mas era escondido, né? Hoje as coisas são mais as claras. Mas eu entendo que a hierarquia continua da mesma forma. eu não uhum. É sei se que é, antes não havia DNA, né? Teste. eu não sei se era escondido ou era dissimulado, É. né? Mas é um olhar interessante o seu, é verdade. E assim, eu estou pensando agora, de repente o terceiro tornou-se o primeiro de novo, Sim. na nova, Com a contribuição da Vera trouxe um olhar bem novo e é sim, válido. é Sim, faz verdade. sentido. De repente ele ficou primeiro, na nova forma, no novo formato, né, de se relacionar, porque algo mudou, né, no Não, relacionamento. o primeiro tornou-se terceiro, é isso, né? Então, e o de É. terceiro virou primeiro. E aí ele passa a ter essa preferência, vamos dizer assim. Isso. E aí também nesse movimento, aproveitando a palavra da Vera, né?
trocando pecados por deslizes, né? Ter a clareza de que permitir que podem existir esses deslizes, né? Esses pecados, usando a palavra que a Irene trouxe, né? Que saber que podem ocorrer esses deslizes no relacionamento. Tatiana? Só um comentário. Eu achei interessante, porque da forma como ele conduziu a constelação, eu acho que ele incluiu o movimento de alma, né, da mãe de ir para o outro relacionamento, mas na verdade ela não foi. Isso foi visto nessa constelação. E com certeza ela devia ter deixado isso excluído, né? Pela questão, né, tomei um outro. Normalmente a gente faz isso, né? A gente toma uma outra decisão porque a gente acha que é a melhor, mas às vezes não está condizente com a nossa alma. É isso. Sim, sim. E eu entendo que ele também na movimentação dos participantes aqui, ele incluiu aquele que estava lá, né, oculto, escondido, o amante, vamos dizer assim, ele estava lá num lugar escondido, oculto, onde ninguém conseguia olhar para ele. Sabia que existia ali uma ameaça, mas existia só essa sensação. Na movimentação que o Bert fez na constelação, ele deu lugar para essa pessoa, para essa figura dentro do relacionamento também. Alguém queria colocar também mais alguma coisa? Celso, por favor. Acho que a Vera ela levantou antes, ela quer comentar alguma coisa, depois eu falo. Uhum. Vera? Quando você lembrou agora que ele estava escondido, ele estava atrás. Como ele estava Uhum. atrás da mulher, me sugere uma questão de emaranhamento. Desse amante dela está representando alguém lá de trás. Só isso. Ah, sim. Acrescentar. Provavelmente, sim. Para mim, abriu aqui para Antônia, Celso, não sei quem que está aí. É, Não, eu só ia comentar, é que eu me adiantei, eu li um Hum, pouquinho para frente. É, Mas o Bert vai comentar aí da filha que o marido, né, o Heinz, ele se conectou muito à filha do amante. E ela é diabética. Aí eu sempre vejo assim, no relacionamento, se alguma coisa não está fluindo, alguma coisa provavelmente não estava fluindo no casamento, aí é onde tem um emaranhamento, né? É, E como ele se conectou à filha, o marido, né? Eu acho que tem aí um amor aí que começou a mexeu algo, né, na relação. sim. Só queria comentar isso, é que a gente vai ler ainda, é que eu me adiantei um pouquinho. Genial. Antônia? Então, eu conheço um caso praticamente real, só que é o contrário. O homem é que teve uma filha num caso extraconjugal. E assim, o que a gente verifica assim na prática, a decisão foi ele se casar, o primeiro, né, a esposa, então, com o marido. Ele teve um caso extraconjugal e uma filha, a filha ficou com a mãe. A sensação, assim, pelo que eu experiencio, é que eles, como o que a Irene falou, é como se eles se casassem novamente. Aí a primeira esposa passou, que de terceira passou a ser primeira mesmo. Na prática, eu vivenciei um caso, vivencio, que é em família. A única Uhum. coisa que eu achei estranho, não estranho, que ele coloca que a filha deveria ir para o pai, né?
neste caso, sendo que a mãe que assumiu a maternidade e criou. Isso para mim não ficou muito claro. Uhum. Sim, ela tem que saber da existência, isso eu entendo que sim, e tanto que acho que a necessidade de acontecer mesmo depois de 28 anos, né? Sim, E também a questão uma outra coisa que eu percebo, às vezes não necessariamente o casamento está com alguma dificuldade, ou até está, mas neste caso que eu conheço, o que falou mais alto foi a lealdade de repetição de padrão. sim. E também acho que a questão da filha, talvez ela não tenha tido oportunidade de ir para esse pai, né? Ela soube 28 anos depois, né? Talvez ela não tenha tido chance de fazer esse movimento em direção ao pai. Não sei se ele fala essa cronologia aqui, mas eu acho que ela não Não, a teve chance. impressão que dá é que não teve, porque se ele faleceu há 3 anos, né? E ela Exato. soube há Então, 2, ela soube a dois, então, o então ela movimento talvez aconteceu na constelação, né? o movimento aconteceu na constelação, né? Então, Alguém, quando ele fala a filha tem que ir em direção ao pai, é no movimento aí do campo, né? Não é sim, na vida real, né? Que não tinha como. sim, sim, de dar lugar, na Sim, verdade, assim, sim. até esses 28 anos, né, a Uhum, filha ela não deu lugar para esse pai biológico, ela não sabia, não tinha como ela fazer esse movimento. uhum. Acho que o que ele quis dizer é que ela deveria ter tido conhecimento disso antes para ela dar lugar para esse pai dentro da experiência de vida dela. É, E eu acho que ela não teve chance de fazer isso antes, né? E ela só o fez aqui na constelação também, penso sim. assim. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, acho que a gente pode prosseguir mais um pouco, Mônica. Sim, vamos ver como termina isso aqui. Uhum. Berhelling. Para O Celso deu um o spoiler aí, Celso já, eu quero chegar nessa parte. Para Rebeca e Hans, vocês podem colocar-se em seus lugares, assim podem sentir como é. Para Hans, quando está em seu lugar, como se sente? Não estou bem. Berhellinger, o que você deseja? Quero a minha mulher e minha filha. Berhellinger, ela não é sua filha. Heinz, mas para mim ela foi durante 28 anos. Berhellinger, você investiu muito amor. Heinz, sim, muitíssimo. Desde o seu quarto ano de vida, ela é diabética, como o seu pai. Hellinger coloca Rebeca mais próxima ao marido e à filha, à direita do seu pai. Berhellinger para o pai da filha. Que tal? Amante da mulher. Está bem. Falta-me agradecer ao marido por ter cuidado de minha filha. Terceiro filho, mulher. Também lhe sou muito grata. Isso me comoveu. Também muito. Isso me comoveu muito. Não obstante, estou contente de estar com meu pai, mas sinto-me também muito ligada ao meu padrasto. Agora sinto isso. Rebeca, aqui sinto-me muito perdida. Hellinger coloca Rebeca ao lado de Heinz. Figura 11. Estão vendo a figura? Ver Hellinger para Rebeca. Que tal? Rebeca, é melhor. Mas eu teria de olhar em duas direções diferentes para ter meus filhos junto a mim. Heinz respira com dificuldade. Berhellinger para Heinz. Que tal para você? Heinz, não posso exprimi-lo com palavras.
após um momento de silêncio. É estranho, muito estranho. Bergelinger para ambos. O casamento está terminado. Vocês têm de reconhecer isso. Hellinger torna a aumentar a distância entre Rebecca e Heinz, na figura 12. Ah, sim. Bergelinger para Rebecca. Fite o seu marido e diga-lhe: eu assumo as consequências. Rebeca comovida: eu assumo as consequências. Bergelinger: tudo isso trouxe algo de bom. Rebeca: tudo isso trouxe algo de bom. Hellinger coloca a filha perto da mãe. Figura 13. Bergelinger, depois que Heinz quis abraçar Rebeca. Não, isso não é adequado. Olhe para Rebeca e diga-lhe: eu deixo você em paz. Heinz, eu deixo você em paz. Eu deixo você. Bergelinger, guardo aquilo de bom que tivemos. Heinz, guardo aquilo de bom que tivemos. Bergelinger, e agora eu deixo você em paz. Heinz, e agora eu deixo você em paz. Bergelinger, agora diga à filha: eu deixo você com a sua mãe e o seu pai. Heinz, eu deixo você com a sua mãe e com o seu pai. Bergelinger, o que lhe dei com prazer. Heinz, emocionado. Eu lhe dei tudo com prazer. Bergelinger, você pode conservá-lo. Heinz, você pode conservá-lo. Bergelinger, e eu fico ligado a você com amor. Heinz, eu sempre ficarei ligado a você com amor. Bergelinger, entretanto, agora a deixo com a sua mãe e com o seu pai. Heinz, eu a deixo com a sua mãe e com o seu pai. Bergelinger, que tal para a filha? Terceiro filho, mulher, muito comovente. Bergelinger para a filha. Vá a ele e abrace-o. A filha e o padrasto abraçam-se ternamente. Rebeca olha comovida. Bergelinger, depois de algum tempo, para a filha. Coloque-se outra vez ao lado da mãe. Depois, Hellinger coloca o pai biológico mais perto da filha. Figura 14. Aí. Bergelinger para a filha. Fite a mãe e diga-lhe: mamãe, eu aceito de você também por esse preço. Terceiro filho, mulher. Eu o aceito de você também por esse preço. Bergelinger, que você pagou. Terceiro filho, mulher, que você pagou. Bergelinger, eu o aceito com amor. Terceiro filho, mulher, eu o aceito com amor. Bergelinger, o que há entre você e o seu marido, deixo com vocês como segredo. Terceiro filho, mulher, o que há entre você e o seu marido, deixo com vocês como segredo. Bergelinger, eu permaneço a filha. Terceiro filho, mulher, eu permaneço a filha. Bergelinger para a filha, que tal é para você? Terceiro filho, mulher, em ordem. Bergelinger, que tal é para a mãe? Rebeca chorando, está bem. Bergelinger, diga à filha, amei muito o seu pai. Rebeca, não posso dizê-lo. Bergelinger, tente, simplesmente. Rebeca, mas não é assim.
Berhellinger, diga a ela: amei muito o seu pai. Rebeca, amei muito o seu pai. Berhellinger, e ainda o amo em você. Rebeca, e ainda o amo em você. Berhellinger, que tal? É certo? Rebeca, não posso senti-lo assim. Berhellinger, o que sente? Rebeca fica em silêncio. Berhellinger, passado algum tempo, agora diga à filha: o que quer que eu tenha feito não é problema seu. Rebeca, o que quer que eu tenha feito não é problema seu. Berhellinger, eu sou a adulta. Rebeca, eu sou a adulta. Berhellinger, e você continua sendo a criança. Rebeca, e você continua sendo a criança. Berhellinger, que tal é isso para a filha? Terceiro filho, mulher. Isso dói. Berhellinger para o pai da filha. Coloque-se ao lado da mulher. Figura 15. Berhellinger. Como se sente o marido agora? Heinz, mal. Tenho medo. Berhellinger. Eu interrompo aqui. Não posso continuar. Heinz e Rebeca assentem com a cabeça. Fazer uma É, pausa, Mônica. tem uma mensagem aqui dele, né? Acho que era. Depois É tem melhor fazer a pausa assim, que é longo aqui. é um trecho bem longo, que daí eu É, acho que a gente pode fazer é. na próxima encontro. Mas o que eu percebo, e fica bem nítido na figura 14, que, que o Bert coloca de uma forma, ele mexe na constelação, sugere uma mudança em que todos podem se ver, né? Todos têm lugar nessa constelação, não importa se houve essa infidelidade, esse caso extraconjugal, mas ele coloca de forma que todos podem se ver, porque havia uma desordem, né? O próprio pai fala que por 28 anos, né, ele fala, o Heinz, ele fala que ele teve ela como filha por 28 anos, então ele amava ela como filha. Então havia ali uma desordem, porque na verdade ela não era a filha biológica dele, né? Então eu penso que assim, que o que o Bert colocou é tentar posicionar de uma forma em que todos se vissem, todos pertencessem a esse sistema, mesmo que acontecendo essa dinâmica difícil aí na relação de casal e que a gente não sabe por que é, aconteceu desse caso extraconjugal, né? E que nem a Rebeca tinha tanta identificação assim por ele. Para ela não foi fácil ela dizer para ele que amava ele, né? É, então, ela não amava o pai assim como Uhum. É. ele falou, mas ela não, parece que não, né? E vocês veem, outra coisa que me chamou a atenção também é essa lealdade da filha em relação ao pai biológico. Ela também tinha a diabetes, né? A Também ela diabetes. tinha uma fidelidade muito grande ao pai biológico, né? E eu Ah, ela já penso que essa fidelidade, ela já vinha no sentido de buscar incluir esse pai biológico, né? Que ainda até então não estava incluído também. como Irene? disse o Renato, né? A alma já sabia. Hum, Exatamente. A alma já sabia. É, é tão mais profundo, né? Sim, sim, existe essa. A verdade é que quando ela. Provavelmente esse movimento dela, sistemicamente falando, né? De
também sofrer da diabetes já era um movimento de dar lugar ao pai, né? Ao pai biológico, que até então não era visto, não pertencia, não fazia parte desse sistema, porque ali existe um emaranhado, né? Existia um emaranhado muito, muito grande, que o pai Nossa, biológico não tinha lugar aí. e essa mulher, né, carregar esse segredo, né, tantos anos, que, Hum. Pois que é. relacionamento, assim, que peso ficou eu imaginando, né, que Sim, situação, né, de não interesse, né, de não estar presente mesmo nesse casamento, nessa família, porque, assim, foi por amor, não tenha dúvida, né, mas não deixa de ser uma carga muito grande também, né? E que devia ficar no ar, né? Na, sim. no sistema mesmo. E que é um peso mesmo, como você falou, é pesado carregar esse segredo aí por 28 anos, né? Aí as coisas acontecem, as coisas não funcionam, o relacionamento enfraquece, mas porque está em desordem, não está, É, não assim, existe ali uma ordem, né, de que todos têm pertencimento. nessa constelação aí, me pareceu, no meu olhar, assim, que o Bert fez dando um lugar a cada um, né? Dando Sim. um lugar a cada um. E tá tudo certo, né? Sim, é bem isso mesmo. O que ele traz aqui no movimento da figura 14 foi justamente isso, né? Todos ali se veem, todos ali estão, né, posicionados de uma forma, se a gente olhar para a figura 14, todo mundo consegue se olhar, todo mundo consegue ali se ver, né? Então, acho que ali ele fez esse movimento buscando essa inclusão, né, de que todos se vissem. Aham. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho que é um trecho, a gente vem um trecho longo em que o Bert explica, fala sobre essa constelação, mas eu acho que seria assim, para a gente poder desfrutar inteiramente. Eu acho que talvez para a próxima terça, né? O que é que vocês acham? Sim. Pra mim tá bom. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Se alguém quiser acrescentar mais alguma fala, algum pensamento, né? Então, eu agradeço aí a leitura da Mônica, agradeço a presença de cada um de vocês, ao compartilhamento de cada um de vocês que vocês trouxeram aqui. A Vera trouxe um insight novo para a gente, um pensamento novo, uma provocação, como o René dizia, para a gente pensar o primeiro, o que surgiu como terceiro virou primeiro novamente, teve essa preferência também. Interessante a gente pensar também sobre isso também, né? E eu acho que foi uma contribuição bem, bem reflexiva para a gente levar para nossos pensamentos hoje. Tá bem? Boa noite a todos, então. Muito obrigado, né? Obrigado, Obrigado. Mônica. Obrigado para cada um de vocês aqui. E a gente se encontra, então, na próxima terça. E aí a Adilena também vai colocando no grupo lá, fazendo os movimentos para a gente escolher a nova obra. Tá ok? E bem-vindo, né, ao Brian. Sim. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Obrigado pela gente. presença, Brian. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Até Boa terça, pessoal. semana, Uma ótima gente. semana a todos aí, tá? Tá, obrigada, gente. Boa noite. Mônica, Gente, liberada para talvez assistir semana que então, vem eu não vou tá? estar, tá? Desculpa. Sim. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.